Bom dia! Bora viver, amigos! Meu primeiro vídeo no YouTube. Meu nome é Rafaela Camilo, com 2 L's no Rafaela e não no Camilo. Eu tenho 25 anos, sou estudante de medicina, venho do Natura e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês. Gente, eu fiquei falando diversas vezes que eu deveria gravar um vídeo pro YouTube e começar essa vida de canal. E aí eu nunca soube o que falar, porque eu gosto de diversas coisas. Eu gosto de medicina, eu gosto de maquiagem, eu gosto de esportes, eu gosto de falar sobre coisas de casa. Por mim, eu fazia várias coisas de decoração. Então, eu fiquei muito diversa. Só que eu acho que essas coisas diversas funcionam e ao mesmo tempo não funcionam. E eu tenho uma característica que em breve vocês vão descobrir, ou já deve ter descoberto, que eu falo super rápido. E sempre as pessoas perguntam: Nossa, Rafaela, por que você fala super rápido? E eu sempre digo a mesma coisa. Eu tenho muita coisa para falar em pouco espaço de tempo. E por isso eu vou falar de 2 assuntos importantes hoje que eu acho que você, como cidadão, tem que saber: fazer um delineado e o que é diabetes. Vem comigo. If you don't wanna see me. A diabetes, então, ela vai ser, preparando a pele, né? Ela vai ser um transtorno metabólico de etiologia diversa, heterogênea, ou seja, pode ser por múltiplas causas, é multifatorial, que vai ser caracterizado por hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue, popularmente conhecido, e por um distúrbio do metabolismo, tanto de carboidrato, proteínas e gorduras. E isso vai levar a um defeito da secreção ou da ação da insulina. Essa é uma definição da World Health Organization de 1999. A diabetes, acho que muitas pessoas sabem, mas nem todo mundo, ela é dividida em 3 tipos, né? Mais comumente conhecidos, que é a diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2. E também tem aquela diabetes mellitus gestacional. Essa daí e a do tipo 2, do tipo 1, eu não vou falar hoje, porque eu acho muito complexo. Eu acho que tem que ter um vídeo separado, não dá pra ser dado tudo junto, senão vai ficar chatão. Então, eu vou separar isso tudo em vídeos diferentes. Então, tudo que eu falar aqui vai ser sobre diabetes tipo 2. Gente, tipo 2 é um tipo de diabetes muito complicado. Não só ela, mas como todas. Mas eu acho ela muito esperta. Porque ela é muito insidiosa. Ou seja, ela chega devagarzinho. Ela chega sem avisar. Então, você tá com diabetes e você não sabe. Você tá com a glicemia lá em cima e você raramente tem sintomas. E aí que ela pega a gente de surpresa. Mas, nem tudo está perdido. Tem sintomas mais brandos, chega devagarzinho, mas quando ela chega com alguns sintomas característicos, viu? E é legal todo mundo saber qual que é. Começa a ter muita sede, então você começa a beber um tanto de água que você nem nunca bebeu. Começa a fazer muito xixi e começa a ter muita fome. E apesar de estar comendo muito, com muita fome, você ainda perde peso. Nossa, Rafaela, mas o que tem a ver o xixi com comer, com a questão de ter açúcar no sangue ou não? O que tem a ver? O que tem a ver? Que se você tem muita glicose no sangue, você vai urinar mais glicose. E na hora que você urina mais glicose, o seu rim tenta produzir mais água para tentar diluir essa glicose. E aí, a partir do momento que o rim começa a excretar mais água para você fazer mais xixi, o que você fica? Com mais sede, concorda? Só que aí você vai ter um excesso de calorias perdido na urina. E aí você começa a perder peso e aumentar a sua fome. Então, olha o que um açucarzinho a mais pode causar na sua vida. Mas, nossa, e agora? Agora eu tô muito preocupada, porque acontece tudo isso daí, eu posso não saber que eu tenho diabetes, eu posso não saber de não sentir nenhum sintoma, eu posso estar com açúcar altíssimo. Quando que eu vou testar? Quando que eu vou saber? Como que eu vou fazer? Calma, irmãos. Tem um momento certo. Gente, uma coisa que me irrita muito é gente que não precisa fazer testes de glicemia, às vezes faz exames do coração super desnecessários e é jovem.
Se você é jovem, não tem sobrepeso, não é obeso, não tem outras comorbidades, não tem outras doenças, você não vai ficar fazendo glicemia de jejum o tempo inteiro. Então, quem que vai ficar fazendo glicemia de jejum, ou seja, ver quanto que você tem de açúcar no sangue quando você está em jejum, são as pessoas com excesso de peso, que tem um histórico familiar, que tem hipertensão arterial, que teve, às vezes, uma mulher que teve diabetes gestacional, que teve um filho que nasceu com mais de 4 quilos. Deixa eu colocar isso aqui direito, senão vou ficar confusa. Que já teve algum teste alterado antes, que tem uma coisa que a gente chama de dislipidemia, que é basicamente o colesterol elevado de uma forma mais simples. Que mais? Gente, eu coloco essa fita no cantinho do olho até a ponta da minha sobrancelha, tá vendo? Por quê? Porque eu não tenho coordenação motora. Então, se você tem coordenação motora, parabéns. Eu não tenho. Então, eu preciso disso pra me ajudar. Outras coisas que a gente pode ver também. Sedentarismo. Então, a pessoa que não faz atividade física, tem mais de 45 anos. Todos esses são fatores de risco para desenvolver diabetes. Todos esses são as pessoas que a gente vai estar no nosso consultório, que a gente vai estar ali no posto de saúde, que a gente às vezes está naquelas campanhas de rua. São as pessoas que a gente vai querer fazer aquela pontinha no dedo para ver quanto que tá a glicemia, quanto de açúcar que tem no sangue. São essas pessoas que a gente se preocupa mais em saber e ter o diagnóstico, sem mesmo antes ter os sintomas. Como que dá o diagnóstico? Então, a gente tem várias formas de fazer o diagnóstico de diabetes. Tanto por aquele da agulhinha no dedo, tanto um exame de sangue. Tem um exame que a gente chama de hemoglobina glicada, que a gente vê, basicamente, a quantidade de hemoglobinas que estão segurando uma glicose. Se tiver acima de um determinado valor, a gente se preocupa mais. Alguns outros valores, a gente já faz o diagnóstico. Eu não vou ficar trazendo valor, porque quem tem que falar o valor é o seu médico. E que tem que te orientar nessas coisas. Mas, gente, vocês entendem como é uma coisa que é facilmente manejável? Eu tô falando delineado agora. Você sabe se virar ao mesmo tempo, você coloca estratégias para não ficar torto. A mesma coisa que a diabetes, você vai se livrar e colocar estratégias para não ter. E quais são essas estratégias? A estratégia mais simples que tem, que o povo acha que é o mais fácil, mas é o mais objetivo na hora de você orientar. É o mais objetivo na hora de você fazer. Você não precisa comprar remédio, você não precisa gastar dinheiro, até porque tem tudo no SUS. Mas você, uma forma simples e clara, mas que é muito difícil, que é mudando o estilo de vida, que a gente chama de MEV. Que é simplesmente comer bem, fazer exercício, super fácil, quem nunca? Só que não, né? Comer bem, fazer exercício é a parte mais difícil do tratamento da diabetes, é a parte mais difícil de evitar a diabetes, que é você mudar toda a sua vida, colocar exercícios diários, fazer pelo menos 30 minutos de caminhada no dia, comer bem, evitar produtos com farinha branca, então escolher coisas integrais, você optar por comer mais fibras, comer frutas, mas nem tanto, que também tem frutose, comer muita vegetal, muita verdura. Gente, isso é muito difícil. Então, o tratamento da diabetes, a prevenção da diabetes, é uma coisa que as pessoas falam que é o mais simples, mas é o mais complicado, porque colocar um comprimido na boca é a coisa mais fácil de fazer. Você vai lá toda noite, coloca um comprimido na boca. O mais difícil é o dia a dia, o mais difícil é a mudança da sua vida. E esse é o principal tratamento e a principal prevenção da diabetes. Para. Vamos pensar aqui. Então, quer dizer que se eu tiver com diabetes, se eu tiver risco de diabetes, poxa, minha mãe tem diabetes, meu pai tem diabetes, eu tenho obesidade, já tenho hipertensão, tenho muito risco, ou eu já tenho diabetes, a melhor coisa a fazer é exercício físico e dieta? Sim. Existe um estudo que fala que se você diminuir 7% do seu peso, você já diminui 50% do risco de você desenvolver diabetes no futuro. E se você tem diabetes, é a melhor forma de você controlar. Mas, Rafa, eu já ouvi falar que tem uma pessoa que eu conheço que usa medicamento. Existe essa chance? Sim, claro. Mas a primeira opção é sempre a mudança de estilo de vida. Se mesmo assim não controlar os níveis, a gente entra com um remedinho de boca que a gente chama de antiglicemiante, que a metformina é a mais conhecida. Depois, lá na frente, se você não melhorar, se não controlar, entra para insulinização, que é quando você começa com insulina. Os pacientes que têm diabetes tipo 1 começam com insulina, porque o problema deles é que eles não têm insulina de jeito nenhum.
Quanto ao diabetes tipo 2, acaba usando insulina só na frente, porque o pâncreas vai desgastando, a insulina já não tá mais liberando tanto, você já tá com muita gordura que tá também inibindo a produção e às vezes a conexão da insulina com os seus receptores, que a gente chama de resistência à insulina. Então, diversos mecanismos que acontecem ao longo de anos que vai levar você a usar a insulina se você tiver diabetes tipo 2. Mas o primeiro passo, a primeira ideia, quando você vê um paciente com diabetes tipo 2, quando você vê uma paciente que tem riscos enormes de desenvolver diabetes tipo 2, é a mudança de estilo de vida. Ah, mas eu não quero fazer nada disso. E aí, o que eu tenho de complicação? Se eu não fizer, o que acontece? Fica atento. A retinopatia diabética, que é basicamente uma doença da retina devido à diabetes, é a principal causa de cegueira após a puberdade. Então, diabetes pode te deixar cego. A causa mais comum de pacientes que entram em diálise por doença renal crônica é pacientes que são nefropatas por nefropatia diabética. Então, a diabetes pode fazer você perder a função do rim. E também, o que a diabetes pode fazer? Você perder uma coisa que a gente chama de sensibilidade dos nervos. Você estraga os nervos. E você vai levar a polineuropatia diabética, que vai causar dormência nas mãos e nos pés, que às vezes o paciente está andando, perde o chinelo e não vê. Uma outra coisa que é muito comum, que muita gente conhece, pelo menos uma pessoa que teve o pé diabético, que quando você tem ulceração, você machuca, não consegue cicatrizar, então fica aquela coisa e demora, e fica aberto, que a gente chama de pé diabético. Tá vendo quanta coisa diferente tem a diabetes? Você entende como é perigoso, porque ela chega devagarzinho, ela vai assustando, e de repente você não viu nada lá atrás, não se precaveu, e já tá com coisas mais avançadas. Esse é o maior medo do profissional de saúde, que é o paciente que descobre diabetes só depois de ele já tá com super lesões. E isso é muito comum. O paciente descobre diabetes quando ele já tá em insuficiência renal. O paciente descobre diabetes quando já tá sentindo, perdendo o chinelo e não tá vendo. O paciente descobre diabetes quando já não tá enxergando direito. E é uma doença tão prevenível, uma doença com um diagnóstico tão simples, que a gente não pode deixar passar, né? É por isso que eu resolvi falar de diabetes. Porque diabetes é muito comum. Pelo menos todo mundo conhece alguém que tem diabetes. Diabetes é comum na minha família. E diabetes é comum na família de muita gente que vai assistir esse vídeo. Mas eu também gosto de maquiar de vez em quando pra me preparar pro dia, né? Então eu falei assim, bom, vou fazer uma maquiagemzinha simples. E ao mesmo tempo vou falar um pouquinho de diabetes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem postar aqui embaixo, que eu vou estar aqui atenta para ajudar vocês. Se eu falei alguma coisa errada, vocês me perdoem, porque eu estou nervosa, estou me maquiando e estou falando de coisas que eu aprendi outro dia também. Então, espero que vocês gostem, que tenham paciência comigo. E um grande beijo. Beijinhos!